Bom dia, estimado telespectador do programa Diário Espiritual. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Esse momento que é uma proposta da Paróquia de Santa Rita a levar até você a Santa Palavra de Deus. Nessa manhã de terça-feira, dia 20 de novembro, nós celebramos nesse dia de hoje o Dia da Consciência Negra. Que nós possamos assim, então, verdadeiramente rezar para que cada um de nós nos sintamos cada vez mais irmãos, de mãos dadas, para construir cada vez melhor o reino dos céus. E agora, nesse momento do nosso programa, vamos conhecer a vida de mais um santo. Santo é aquela pessoa que viveu na radicalidade o Evangelho na sua vida. E hoje nós vamos conhecer a vida de Santo Edmundo. Santo Edmundo, sustento e apoio dos fracos. Edmundo, segundo os historiadores, foi coroado rei no dia de Natal. Suas qualidades morais tornaram-no exemplo para os bons reis. Tinha grande aversão aos lisonjeiros. Toda sua ambição era manter a paz e assegurar a felicidade dos seus súditos. Daí o grande zelo na administração da justiça e na implantação dos bons costumes nos seus estados. O fervor no serviço de Deus realçava o brilho de suas outras virtudes. A exemplo dos monges e de várias outras pessoas piedosas, aprendeu o saltério de cor. O santo sofreu com todos os maus tratos, com paciência invencível, invocando o sagrado nome de Jesus. Por fim, foi condenado a ser decapitado, recebendo a palma do martírio a 20 de novembro de 870. Os ingleses consideram-no mártir e dedicaram-lhe numerosas igrejas. Santo Edmundo, rogai por nós. Acabamos de ouvir na vida de Santo Edmundo, ele que foi, assim, o pai dos pobres, esteve sempre voltado para os seus súditos, para as pessoas que o serviam. Mas, infelizmente, o rei Edmundo, ele foi aprisionado por alguns bárbaros que fizeram a ele uma proposta. Se ele renegasse a sua fé, eles o libertaria. Mas se ele não quisesse fazer isso, ele encontraria a morte. E Edmundo viveu a sua consagração a Deus, ou seja, não negou a sua fé. Pelo contrário, reafirmou cada vez mais esse desejo de encontrar Jesus Cristo, de se associar a sua vida à vida do seu Salvador. E por isso ele entra na glória do céu, depois então de renegar, de não aceitar aquele pedido daqueles bárbaros. Que também nós, caríssimos irmãos e irmãs, muitas das vezes encontramos muitas barreiras e dificuldades na nossa vida. Pessoas que nos perseguem, pessoas que querem tirar a nossa alegria, pessoas que querem, assim, nos desanimar, fazer desistir do projeto de Deus. Mas aquele que reza, aquele que confia no Senhor, com certeza vai superando toda dificuldade. E como Edmundo, estará até disposto de entregar a sua própria vida, porque sabe que estará na presença do Deus vivo e verdadeiro. Santo Edmundo, rogai por nós. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para que ele seja essa verdadeira palavra, luz para os nossos passos, para que nós possamos verdadeiramente nos apresentar cada vez mais na presença do Senhor. Meditar a palavra de Deus é trazer a presença viva desse Deus para os corações, para as vidas de cada um de nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos agora meditar a palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu. Ele era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Ele correu à frente, subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor,
Eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar quem estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a história do Evangelho traz a cada um de nós a história da conversão de Zaqueu. Zaqueu que queria também fazer essa experiência com Jesus. Interessante que a palavra de Deus reúne os relatos de muitas pessoas que quiseram fazer a experiência com Jesus. E com certeza esses relatos são lidos para nós hoje, para que também o mesmo querer possa assim estar no coração de cada um de nós. E assim como Zaqueu quis ver Jesus, também nós, aqui hoje, que ouvimos essa palavra, também precisamos manifestar o nosso desejo de querer ver, ouvir Jesus. E Zaqueu, ele não foi fácil para que ele pudesse fazer essa experiência. Ele encontrou dificuldades, ele encontrou barreiras, teve que subir numa árvore para dali ver Jesus. E muitas das vezes, nós, caríssimos irmãos e irmãs, não estamos muitas das vezes dispostos a correr os riscos ou enfrentar os obstáculos para ver Jesus ou para ouvir Jesus. Então nós precisamos encher de coragem, como essa passagem que nós acabamos de ouvir. Zaqueu sobe e, ao subir na figueira, ele ouve o Senhor olhando para ele dizendo: desce depressa, porque hoje eu preciso estar na tua casa. E o próprio Senhor, ao entrar na casa de Zaqueu, proclama: hoje a salvação entrou nesta casa. Foi porque Zaqueu quis ver Jesus, se esforçou para ver Jesus, não mediu esforços, que ele conseguiu levar a salvação de Jesus até a sua casa. Que também nós, caríssimos irmãos e irmãs, possamos manifestar esse desejo na nossa vida. Quantas vezes nós, muitas das vezes, manifestamos um desinteresse ou um desânimo, ou quando se apresenta um pequeno obstáculo para estar na presença de Jesus e nós não queremos mais. Ou a gente pensa que Deus vai nos entender e a salvação vem à minha casa sem eu procurar verdadeiramente fazer essa experiência com Jesus. Então, com o exemplo de Zaqueu, nós precisamos então rezar mais, nos dedicar mais à oração, de participar na vida da comunidade, estar praticando a caridade para com os irmãos e irmãs. Quanto mais nós nos doarmos, quanto mais obstáculos nós vencemos na nossa vida, como Zaqueu venceu no Evangelho de hoje, mais próximos estaremos de Jesus e mais fácil nós vamos ouvir então essa expressão de Jesus. Hoje a salvação entrou nessa casa. Hoje a salvação chegou ao teu coração. Que nós possamos, caríssimos irmãos e irmãs, assim nos esforçar, não sermos preguiçosos, não sermos desanimados, mas pelo contrário, fazer de tudo para que a graça de Deus esteja cada vez mais presente na vida de cada um de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a intercessão de Santa Rita junto a Jesus motive a cada um de nós de vencermos os obstáculos para chegarmos à salvação. Por isso, participemos com muita fé e devoção desse momento de oração de consagração a Santa Rita. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem
nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. A água é esse dom precioso de Deus, a água que vem para lavar os nossos corpos, que vem para nos purificar. Então vamos implorar a bênção de Deus para que essa água aí na sua casa se torne uma água benta e que você possa utilizar dessa água para assim viver cada vez mais essa consagração a Deus, a presença do Senhor. Rezemos com fé essa oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Hoje, às 18h45, terço com as mulheres na matriz. Às 19h30, Santa Missa e logo após, terço com os homens. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos finalizando o programa de hoje, mas antes queremos deixar para você a bênção do Deus Todo-Poderoso para que você possa viver, então, durante todo esse dia, na graça do Senhor. E hoje nós queremos dar uma bênção também para todos aqueles que estão celebrando o Dia da Consciência Negra, para que, de fato, essa consciência possa verdadeiramente nos aproximar uns dos outros e também do próprio Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, um forte abraço e até amanhã com mais um programa diário espiritual.